Emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa, sou eu, hein? Germando Santos. Já deu tudo certo, hein? Olha, mais certo ainda porque está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Esse é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Um espaço aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade. Lembrando que estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através do nosso sistema digital, das nossas plataformas digitais, através das plataformas de áudio, você que nos ouve através dos nossos aplicativos próprios de terceiro, você que nos acompanha todos os dias através das nossas plataformas de vídeo. Exclusivo é o Facebook, a nossa TV Live no Facebook. Muito bom dia a todos, hein? Hoje, terça-feira, muito especial, dia 3 de setembro de 2019. Para constar que estamos ao vivo, depende de que hora você está assistindo essa programação. Agora são exatamente 8 horas e 23 minutos. Olha, no programa de hoje, Conversando com o Povo, nós temos um convidado todo especial para tratar de um assunto muito importante de utilidade pública. Um assunto que interessa a toda a sociedade, a todo ser humano. Hoje não temos a presença do nosso amigo, companheiro de todas as terças, o Luiz Henrique, que por motivo de força maior teve que se ausentar, tá bom? Não pôde estar presente hoje, mas em homenagem a ele, a gente não pode faltar com o quadro operador. Agora no programa A Voz de Campos, Conversando com o Povo. É o quadro Conversando com o Povo. Quadro Conversando com o Povo desse dia de hoje, dia 3 de setembro. O programa A Voz de Campos vem mais uma vez com um debate que irá trazer grandes reflexões para toda a população, principalmente do nosso município. Independente do viés ideológico, todos têm o mesmo interesse em comum: o bem-estar e crescimento da sociedade. E hoje teremos esse debate entre um colega, um amigo e você aí do outro lado. A produção também deve entrar nesse debate, né? Tá no plural, com pensamentos diferentes, mas que nessas 2 horas
iremos externar a visão sobre a nossa política local. Olha, e para tratar desse assunto, né, e interagir com você aí do outro lado, nós temos aqui a presença do Tiago Miquelito, administrador aí, técnico administrativo da UENF, contrapondo, né, talvez aí os seus comentários ou os seus comentários contrapondo aqui o Tiago Miquelito, que eu vou dar o bom dia agora. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Germano. Bom dia, Campos. Não sei se o áudio tá legal aí. Tá querendo estar. Sei. Tá não, operador? Operador, você sempre confunde esses microfones aí, operador. Hã? Pode falar, Tiago. Pronto? Tá querendo sair. Certo, então tá bom. Tá. Agradecer você, Germano, ao Luiz, que me fez o convite. Na verdade, esse microfone, ele tá falhando mesmo, Tiago. Aí você puxa aquele lá. Deixa eu trocar aqui o microfone. Tem que ver, Giovanni. Tem que ver pra me tirar esse microfone aqui e colocar o outro que tá vindo aí. Muito bem. Então, vamos reiniciar aqui. E aí, operador, vambora? Vamos? Ok. Ao vivo é assim mesmo, né, Germano? Ao vivo é assim. Então, agradeço. Pode ficar à vontade, pode tomar um café, pode tomar água. Você tá em casa, já tomei, Thiago. tá certo. Tá em casa, Thiago. Com certeza. Agradecer você, Germano, pela oportunidade, pelo espaço. Agradecer o Luiz, que efetuou o convite, hoje não pôde estar aqui. Nós conversamos hoje pela manhã. E agradecer você, ouvinte, que vai nos acompanhar e vai interagir conosco nessa manhã aí. Com certeza. Se você quiser, como o Thiago falou, interagir com a gente, faça que nem eu estou fazendo aqui, olha, compartilha com seus amigos, porque o Facebook, ele ainda não tem aquele sininho para poder compartilhar com os grupos. Ele só compartilha com os amigos. Aliás, ele só notifica os amigos. Eu já sugeri ao Mike Zuckerberg que ele coloque essa modalidade também para notificar os grupos, principalmente os grupos que nós temos. O grupo da Rede Aurora, o grupo da rádio, do jornal, que faz parte do mesmo perfil da Rede Aurora de Comunicação. E se você quiser também interagir pelo telefone, é o 3704-1313, tá bom? 3704-1313. Ô, operador, abre o Skype também, porque tem pessoas hoje que querem fazer contato com a gente através de chamada de vídeo. E se você quiser entrar direto na nossa transmissão, direto na nossa live, você pode fazer uma chamada de vídeo através do Skype. É só você procurar Rádio Aurora Oficial. Nas nossas plataformas digitais, nós estamos identificados como Rádio Aurora Oficial. Se você também quiser baixar o nosso aplicativo no Play Store, basta você acrescentar lá Rádio Aurora Oficial. E o tema de hoje, operador, o tema de hoje é política local e gestão municipal, hein? Esse tema tá chamando a atenção agora dos nossos interespectador. Do nosso interespectador, sabia, Thiago? Não. Interespectador. Não sabia desse termo, não. Exatamente, esse termo tá patenteado já aqui na Rede Aurora. São os nossos internautas e espectadores. Temos aqui, o Lolito Araújo assistindo a gente, o Rodrigo Rezende mandando bom dia, o Daniel Carlos, liga pra cá, Daniel Carlos, 3704-1313. Vamos interagir porque o tema hoje está muito bom para ser discutido. Haja vista que tem várias outras situações acontecendo, não só no município, mas como no estado. Saiu uma matéria agora pela manhã no jornal Aurora, que o ex-governador, Garotinho e Rosinha são suspeitos
de superfaturar programa de moradia popular em Campos. É exatamente isso. Casal foi preso no Rio de Janeiro em operação do Ministério Público, que foi deflagrada após delação de executivo da Odebrecht. Nosso Deus! Fraude teria acontecido em 2009 e 2016. Tiago, antes da gente entrar no assunto, Tiago, no tema, né, no mérito da questão a qual você veio aqui especialmente para discutir com a gente, o que você tem a dizer, Tiago, sobre este fato, logo pela manhã, essa notícia? Seus comentários, você tem um comentário a fazer, Tiago? Tenho sim, é lamentável, eu acho isso lamentável de nós termos governadores, tanto Rosinha quanto Garotinho, o próprio Sérgio Cabral, serem presos, né? E tantos outros políticos que foram constituídos pela população, foram eleitos pela população para representar o povo, chegarem a esse ponto, né? De serem presos, de serem condenados, de serem acusados de cometerem atos ilícitos. É muito triste, principalmente o momento que a gente vive, Germano, de tantas carências, um momento de tantas dificuldades, a gente acaba ainda sofrendo no mais íntimo de nós, que é a esperança. Eu acho que toda vez que tem um político que está sendo condenado ou que acaba sendo preso, isso ele não fere só o político ou aquele grupo político, ele fere todos nós. Ele fere a sociedade de uma forma geral. Fere a dignidade humana. E até mesmo o sistema que nós hoje estamos inseridos, que é esse sistema republicano, democrático. E isso é muito ruim. É ruim para todo mundo. Claro, em particular para aquele que está sendo ali condenado, e para o grupo dele, né? Mas fere todos nós. Eu não vejo isso com satisfação, não vejo isso com alegria, mesmo discordando em muitas coisas desses grupos já estabelecidos, dentre eles o grupo de Garotinho, eu não vejo isso como satisfação. Eu acho que seria muito melhor que a população decidisse por outro grupo e que não seja de uma forma impositiva, que não seja fazendo valer as leis do país, né? Simplesmente por uma questão de divergências de ideias e não por um ato ilícito que ele tenha cometido. Eu acho, Germano, que quando nós divergimos, debatemos, temos ideias opostas, isso não quer dizer que você é meu inimigo e que eu sou seu inimigo, né? Isso é muito importante para o nosso crescimento. Isso faz a gente crescer. Como em casa, o seu filho muitas vezes não concorda com o que você diz enquanto pai, você enquanto pai não concorda muitas vezes com o seu irmão e por aí vai. Essa discordância é natural e até salutar. Sim. O que não pode, muitas vezes, por conta da desgraça do outro, a gente está aqui comemorando. Nós tivemos um episódio recente, né, em que eu fui muito criticado na rede social, em que o governador, com um gesto de comemoração, inicialmente comemorando a morte daquela pessoa, do sequestrador daquele ônibus lá na Ponte Rio-Niterói. E depois ele se desculpou e disse que não era bem assim, ele estava comemorando a libertação dos sequestrados, mas o que a gente viu ali ficou muito claro, né? De que ele não estava comemorando simplesmente a libertação dos sequestrados. Eu não vou nem entrar no mérito de se a polícia fez o serviço correto ou não. Eu acredito que a polícia fez o máximo dela. E o máximo, infelizmente, é aquele momento ali em que ela tem necessidade de tirar a vida de uma pessoa para que o bem maior da sociedade seja resguardado. Correto. Agora, Tiago, pegando um gancho aí com relação à situação, a situação grave, né, que o Garotinho e a Rosinha estão sendo suspeitos, né? Se realmente, acredito que aqui a matéria diz que eles foram suspeitos de superfaturar. Então acredito que deve estar investigando
né? E deve ser provado. E uma vez provado, sendo provado, faz jus ao prefeito, né? Que sempre, desde o início, vem alertando, digamos assim, né? Vem alertando que o governo passado deixou um rombo, que quebrou a nossa cidade, que deixou um buraco, ou seja, deixou dívidas e mais dívidas. Essa situação faz jus, né, ao que ele vem falando todo esse tempo. Realmente, essa é a situação? Vai aparecer? Será que aparecem mais coisas aí? Para mim não justifica. Não justifica. Não né? justifica. Esse argumento de que não tem recurso, que a administração anterior deixou os cofres vazios, deixou muitos problemas, cascas de banana, isso para mim não justifica. Tanto que não justifica que ele sabia desde o início, quando entrou. Essa história que ele descobriu lá, me desculpe quem pensa o contrário, mas isso não é verdade. Ele era vereador. Ele tinha acesso à informação. Houve um tempo de transição de governo, no momento em que ele foi eleito, até assumir em 1º de janeiro, ele teve um período de transição, onde as informações foram passadas. Por que naquele momento da transição, ele não foi a público dizer isso? Não fez. A verdade, Germano, é que já são 3 anos de um governo em que não desceu do palanque. Eles montaram um palanque assim que sumiram, colocando a culpa nas administrações anteriores e não produziu nada. Essa é a grande verdade. E eu não falo isso com satisfação, não. Eu não faço parte desse grupo político. Eu não falo isso com satisfação, não. Eu falo mais uma vez, eu falo isso com indignação e tristeza. Porque quem sofre somos nós, cidadãos. Nós que sofremos. Quando muitas vezes vamos a um hospital, não tem atendimento, porque o médico está de greve, porque a saúde está de greve, porque falta material. A saúde nossa está caótica. Ou alguém está satisfeito com a saúde pública do município? São 3 anos de governo. Até quando nós vamos usar a muleta de administrações anteriores? Repito, não falo isso com satisfação. Eu queria que esse governo atual e os demais anteriores tivessem feito um excelente trabalho. Eu queria isso, enquanto cidadão. Eu moro em Campos, nascido e criado em Campos, tenho 2 filhos que moram aqui comigo, a minha família, não pretendo sair daqui, mas a gente é usuário do sistema público, de saúde, querendo ou não de transporte, de educação. Então, por que eu vou torcer para que o governo não se desenvolva? Eu vejo muito isso, sabe, Germano? As pessoas torcendo para que o governo vigente, quando ele faz parte de outro grupo, para que o governo vigente não tenha boas notícias para nos dar. Eu lamento muito que pessoas ainda ficam torcendo contra. Eu acho isso desnecessário, até porque se não precisa torcer contra. O próprio governante, a própria autoridade, ela se complica no meio do caminho. Você não precisa torcer contra, né? E a gente lamenta por isso. E esperamos que isso venha, de alguma forma, seja agora ou seja nas próximas eleições, isso comece a mudar. Sim, e quando dá errado para os nossos governantes, dá errado para a população. A população inteira. E você pode afirmar que esse sentimento que você expôs, externou, é o sentimento da população? A população se sente também fora desse governo? Não se sente representado pelo governo? Qual é a sua visão? Bem, eu acho que, voltando um cadinho, lá em 2016, início de 2016, às vésperas das eleições em que elegeram o Rafael e outros candidatos a vereador, as pessoas estavam muito indignadas com o governo
vigente da época. Se sentindo o quê? Órfão? Sim, carentes de muitos serviços públicos, né? De políticas públicas, muito carentes em relação a isso. O que aconteceu? Mesmo existindo os projetos sociais... Sim, mesmo existindo alguns projetos sociais, existia a carência. As pessoas querem sempre melhorar, isso é normal, natural, é do ser humano querer sempre evoluir, sempre melhorar. E entendiam que naquele momento era necessário fazer uma mudança. E aí Rafael surge como a esperança do povo. Lamentavelmente, ele entra, e eu não preciso aqui ficar falando dos argumentos que fizeram com que ele fosse eleito e depois não ter cumprido nenhuma promessa de campanha. Pelo menos até o momento. Já são 3 anos de mandato. E sempre com a muleta de que a culpa é do governo anterior ou dos governos anteriores. É lamentável isso. E as pessoas, quando veem essa situação, as pessoas que estavam lá atrás insatisfeitas, hoje elas estão indignadas. Hoje elas não se conformam. Hoje elas são incapazes de parar 2 minutinhos para falar sobre política. Por quê? Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais tanta falsidade. Ninguém aguenta mais tantas promessas vazias. Então, você que acompanhou bem, já que você voltou um pouquinho lá atrás, né? Logo ali, 2016, logo ali atrás. É verdade. Você que acompanhou, né? Você que também foi, né? Candidato, né? Apoiei Rafael. Naquele momento. Apoiamos, né? Apoiamos Rafael. Eu era mais uma daquelas pessoas que elegeram ele no primeiro turno, que tinha esperança. E diretamente, né? Até porque o partido, né? O Partido Rede, na atual, né? Conjuntura, tinha coligado com o partido do Rafael, PPS, não é isso? Isso. Então, você que acompanhou, você pode dizer que o povo queria uma mudança, mas estava um pouco apreensivo, com medo daquela mudança, e hoje elas se sentem assim traídas, e você acha que diante desse cenário essas pessoas lembra que elas foram felizes no Egito passado e queira retornar, né, ao faraó do passado, fazendo analogia com a história bíblica, né? Não estou chamando ninguém de faraó, né? Mas aí ela acha que era feliz e não sabia, volta, ou ela segue em frente? Qual o pensamento hoje, já que a gente está tratando de política local, gestão, qual a sua visão com relação à população hoje? Então, precisamos ter muito cuidado com isso, tá, Germano? Tiago, antes de você falar, guarda o raciocínio rapidinho. Tá bom. Porque o Vando Mota está assistindo a gente. Bruna Ribeiro, super fã mais um, Giovanni. O que é isso, Giovanni? Super fã mais um. A Bruna, essa é fã número 1, então. Não, ela é super fã, mas... sim, é isso aí. Marcos Vinícius, bom dia, Germando, ao convidado, já tô ligado aqui, olha, o Marcos Vinícius Macedo. Vando, bom dia, Germando, bom dia a todos os ouvintes, convidados, já deu certo aí, olha, o Vando tá dizendo que já deu certo. James Crespo, bom dia a todos, tem que colocar todo mundo na cadeia, diz ele. O próximo será o prefeito, afirma ele. Luizinho Barroso está assistindo a gente e tem também um ouvinte aí do Legislativo, Tiago, Jorginho Virgílio aí, vereador, acompanhando todo dia, né? Não tem um dia que o Jorginho, ele não acompanha a gente. Então eu dou os parabéns a ele, mesmo diante... É um colega, trabalhamos juntos no Detran, um colega. Sim. Bom, vou parar por aí. Jorginho, um abraço aí. Um abraço, Jorginho, aí. Com todo respeito aí. Com certeza. Tiago, agora a bola é sua, Tiago. Então, Germano, a sua colocação ela é muito pertinente. E a gente precisa ter um cuidado muito grande ao falar dessa forma. Porque o que acontece?
se as pessoas estivessem satisfeitas com o governo anterior, elas não teriam votado em Rafael. Rafael não teria sido eleito. Então as pessoas naquele momento estavam insatisfeitas sim. Apesar de alguns projetos sociais, os quais eu até concordo, e o problema é a execução muitas vezes, né? Ninguém aqui quer inventar a roda. E nenhum dos governos, ultimamente, eles inventam roda. Eles simplesmente executam alguns projetos já estabelecidos, uns projetos de sucesso ao redor do mundo. Tá certo? Então, naquele momento, as pessoas estavam insatisfeitas, as pessoas queriam melhoria, por isso votaram em Rafael. Acontece que, nesse momento, Rafael se mostrou ainda, vamos dizer assim, não se mostrou um gestor eficiente, um gestor sensível às causas sociais, um gestor capaz de gerir um município como Campos. Essa é a visão que a população tem de Rafael. E aí, é claro, a primeira lembrança das pessoas é do governo anterior. Isso é natural. Não quer dizer que o governo anterior fosse bom. Mas em relação ao governo desastroso de Rafael, essa é uma visão particular, uma opinião minha, e é o que eu sinto nas ruas, ele vai lembrar do governo anterior, que foi menos pior do que o de Rafael. Mas não quer dizer que seja um modelo que nós almejamos, que seja um modelo ideal para a nossa sociedade. Até porque em 2016 foi reprovado por mais da metade da população. Sim, é o que eu estou falando. Foi reprovado. A população estava insatisfeita. Sim. Só que agora a insatisfação virou indignação. É esse eu acho que o grande legado de Rafael é que ele, além de tirar a esperança do povo, ele tornou o povo indignado. Porque uma coisa é você estar indiferente ao que está acontecendo. E é onde... Outra coisa é você ter as pessoas raivosas, as pessoas indignadas, as pessoas que não suportam mais, né? Nem discutir as mazelas da sociedade. Será que é aí que mora o perigo muito para grande, o próximo pleito? Muito grande. Porque as pessoas podem começar a se dar por satisfeita por governos que não foram bons, mas que foram menos ruins em relação a esse atual. E isso é muito complicado. A gente precisa, primeiro, ter um pouco de cautela com isso, ter um pouquinho mais de paciência, pedir paciência para as pessoas que estão nas filas dos hospitais, pedir paciência para as pessoas que estão à espera de uma vaga, de uma creche, de uma escola, pessoas que estão aguardando tapar aquele buraco em frente à sua casa. O que não é fácil. Não é fácil. Pedir paciência para o povo não é fácil, porque o povo está sendo muito maltratado. Porque há 3 anos o povo já está tendo essa paciência. Sim, né? Quase há 3 anos não, né? Eu acho até mais do que isso. Exato. Entendeu? Exato. Mas se tratando do governo atual, que é diferente do governo anterior, né? Que ficaram 8 anos, né? Rosinha ficou 8 anos. 8 anos. Então, ou seja, é pedir até muito, tá? É pedir até muito que o povo aguarde mais um pouco. Mas aí agora, que tá, agora, aguardando, a gente também tem que ter... É isso que eu ia falar. A gente tem que ter... Aguardando, mas não é aguardar de braços cruzados e achar que vai cair do céu como chuva, né? A solução dos problemas. Paciência, quando eu digo paciência... É ter atitude. É ter atitude. As pessoas precisam participar mais. Não é hora de se afastar da política. É muito pelo contrário. É hora cada vez mais de você se envolver na política. Eu digo o seguinte, meu amigo, está insatisfeito com os políticos? Geralmente a resposta é unânime. Sim, estamos insatisfeitos, estamos indignados, não quero saber mais de política. Aí que está o erro. É a hora de você que está me ouvindo, você que passa na rua, que conversa comigo, é hora de você se envolver na política. É hora de você colocar o seu nome à disposição daquelas pessoas que te conhecem. E que aquelas que não te conhecem, faça a conhecer.
É hora de você participar da política. A única saída para o que nós estamos vivendo, desses políticos profissionais, é você, cidadão, a participar. Eu vou pegar um gancho nessa minha última fala, Germano, para lembrar de como eu cheguei aqui hoje. Acontece o seguinte, eu falei no início da entrevista que eu sou um usuário do sistema público. Eu tenho um filho autista e praticamente há quase uma década eu trato meu filho no sistema público de saúde. Então eu vi alguns governos passarem nesse tempo que eu tratei o meu filho. Inclusive foi no CRTCA 2, ali na antiga APIC, né? E eu vi como que o serviço ficou precário. Era parede com mofo, lugar sem ventilação, sem local para você sentar e aguardar a sua espera. Muitas vezes, tendo que o próprio profissional de saúde ter que limpar a sala. Porque muitos funcionários foram demitidos. Funcionários da limpeza, funcionários na secretaria foram demitidos. Então, é lamentável a gente que usa o sistema público de saúde, de transporte, de educação e muitos outros serviços públicos, termos que conviver com essa situação. Então você que está indignado, e eu como estou indignado, tome uma atitude, faça igual a mim, entre para a política, coloque à disposição, porque não é só para você o benefício. É o benefício para todos. Se você pensar em uma geração que vem pela frente, meus filhos hoje estão pequenos. E é nessa cidade que eles estão crescendo. Eu não quero que ele cresça numa cidade como Campos está hoje. Eu quero que ele cresça numa cidade mais evoluída. Uma cidade onde que tenha serviços públicos de qualidade. Então, meu amigo, não adianta fechar os olhos para a política. Sei que a dor é grande. Aquelas pessoas que estão ali nos hospitais, vendo muitas vezes aquela enfermidade aumentar, muitas vezes vendo até um parente falecer, um amigo falecer por falta de assistência. É muito duro, muitas vezes, você perder um emprego numa situação econômica gravíssima que nós estamos vivendo, porque você precisa estar com o seu filho e você não tem uma creche para deixar o seu filho. Quantos problemas nós estamos vivendo? Então você que está indignado, não se afaste da política. Embora a vontade seja grande, não se afaste da política. Muito pelo contrário. Você que está indignado, venha para a política e faça diferente do que todos esses outros que passaram fizeram. Ou, já que você não quer vir, não tem perfil para vir como político, eu digo que o político precisa ter 3 coisas. O político precisa ter caráter, e isso a maioria da população tem. Infelizmente, é a minoria que se envolve na política, é a minoria corrupta, canalha que se envolve na política e que assume o poder. Mas a maioria da população tem caráter, tem princípios e valores, são honestos. Eu digo que o primeiro ponto é isso. As pessoas têm que ter caráter. O segundo ponto, Germano, para que seja um bom político, a pessoa precisa ter competência. Não basta ser honesto, não basta ter caráter. As pessoas precisam saber o que vai fazer quando chegar lá. As pessoas precisam se preparar. Para se preparar, tem que dialogar, tem que estudar, tem que interagir. Não basta ter boa vontade. E aí é onde chega a terceira característica numa visão política, de um bom político, na minha visão. A pessoa tem que ter vontade. Não basta ter caráter, não basta ter competência, mas também tem que ter vontade. Porque se ela não tiver vontade, ela pode ter caráter, pode ter competência, mas chega lá, cruza os braços, só pensa nela. E aí? E é o que a gente tem vivido hoje, né? Políticos que prometeram, que mostraram, né,
Mostraram competência em alguns momentos. Mostraram até aparentemente que tinha caráter, né? Mas o terceiro eles não tiveram. Não tiveram vontade. Ou pelo menos nem mostraram, né, esse tempo todo, que a gente sabe que a maioria, principalmente do legislativo, não fazem nada, só pensam. Eu acredito, Thiago, que a maioria dos vereadores, quando assumiram, o primeiro pensamento deles, no meu ponto de vista, foi o pleito de 2018. Quem ia ser... Mas se você é eleito... Quem ia ser isso, quem ia ser aquilo... Desculpa, Germano. Eu sei que isso é uma prática comum. É uma prática comum no meio político. Mas eu sou extremamente contra o político entrar e deixar o mandato pela metade para poder ingressar em uma outra eleição. Eu acho que isso devia ser proibido. Aí depois quer dizer que 4 anos não dá para fazer nada. É isso. Porque eles só pensam em eleição. Mas como que um mandato de 4 anos não dá para fazer nada e o político quer largar em 2 anos? O que ele vai mostrar? Pegando o gancho aí, Thiago, da questão da paciência, né? Tem que ser a de Jó. O Francisco Machado diz: bom dia. Tem como aqueles que estão morrendo ter paciência? Aquele que nós falamos aqui. A doença não é paciente. Só Deus por esta cidade. Ou seja, a indignação da população. E o Felipe Lamparão, conhece, Thiago? Felipe Lamparão, conheço. Conhece, né? O Felipe Lamparão e o campista ainda. Mandando bom dia a todos ligados na nossa programação. Agora, Thiago, pegando... o bonde aqui, o bonde dos ex, além dos ex-governadores, também são alvos da Operação Secretum Domus. É o que é isso? Secretum Domus, né? O nome que titularam aí a operação. Como foi batizado? Estão entre eles Sérgio dos Santos Barcelos. Não conheço. Não conhece? Só o sobrenome, né? Mas aí não quer dizer que... Não. O sobrenome, ele é bem conhecido. Não é do Barcelos, não. Barcelos é um sobrenome comum. Eu não sei dizer. Né? Eu quis dizer que Barcelos é um sobrenome comum. Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes, também não conhece. Não. E Gabriela Trindade Quintanilha. Outro sobrenome comum. Outro sobrenome comum. Mas também não sei se tem alguma relação com Felipe Quintanilha, o presidente ou do qualquer MTT. família Quintanilha aqui de Campos. Família né? Quintanilha. Até porque não se sabe se essas pessoas são aqui da região de Campos ou da onde são. Não está escrito também aqui. Também são alvos de mandados de busca e apreensão que estão cumpridos em Campos e na capital. Ou seja, Campos e capital, pessoas de Campos e pessoas lá do Rio de Janeiro. Então, essa é a realidade, Thiago. Essa é a realidade, né, daquilo que eu queria voltar foi feito lá atrás. Né? É como está escrito, né? Quando o perverso governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Ou seja, mas até agora não teve alegria, infelizmente. Não teve alegria. E aí, só para voltar um ponto aí, muito bem colocado pelo ouvinte, para você ver como que quando a gente fala de paciência, é para que a gente tenha tranquilidade num momento difícil como esse, né, que ele citou ali, e eu tanto mencionei, um momento de dificuldade nos hospitais, na creche, nas escolas, na rua, quando você não tem um serviço, de uma oferta de serviço de esgoto, de água tratada, enfim. Quando eu peço paciência, quando eu falo em paciência, mas uma paciência ativa, não uma paciência passiva de cruzar braços. É uma paciência que nos dê condição de trabalhar, uma paciência que nos dê condição de pensar o que está acontecendo e reagir a isso de maneira correta. Vou dar o meu exemplo. O que eu tenho feito, Germano? Eu tenho questionado a prefeitura em diversos setores dela, né? E aí, eu vou dar um exemplo aqui, que no dia 15 de abril,
eu fiz 7, sem conta de mentiroso, tá aqui. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. São 7 ofícios. 7 ofícios. O carimbo da prefeitura, quem assinou, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no dia 15 de abril. Tá aqui para mostrar. São 7 ofícios questionando a prefeitura, porque eles dizem que eles são transparentes, né? Mas a gente não vê transparência nenhuma nesse portal. Eu não sei quem foi que disse que esse portal é transparente. A gente não consegue dados nenhum dessa prefeitura. E aí eu vou citar alguns questionamentos que eu fiz à prefeitura para tentar entender. Vou pegar aqui um bem simples. Que tipo de transporte a Secretaria de Educação tem disponível, se é que tem, para os portadores de necessidades especiais na rede pública municipal de educação? Eles não me responderam. São veículos próprios do poder público municipal? Quantos alunos com essas necessidades são atendidos regularmente? Onde ficam estacionados esses veículos quando não estão sendo utilizados? Porque existem muitos comentários, né, que eu não consegui comprovar, de que tem veículos que não estão sendo utilizados, ou quando estão sendo utilizados de forma indevida. E a gente precisa apurar isso, sabe, Germano, enquanto cidadão. E são esses os meus questionamentos. Em que estado de conservação se encontram? Esse é um ofício que eu fiz. Eles não responderam, desde o dia 15 de abril, tá? E eu fiz questão, Germano, de fazer o ofício no modelo de acesso à informação, na lei de acesso à informação, onde eles teriam 10 dias para responder. Eles não respeitam. Então, um governo que não respeita a lei, porque a lei só existe, Germano, para as pessoas que não cumprem, né? Então, se fosse um governo de fato transparente, não era necessário usar um recurso legal para obter uma informação como essa. Isso era para estar disponível, né? Mas não está. E mesmo usando a lei para ter acesso a essa informação, eles não respeitam. Esse é o governo que nós temos. Posso ler outro ofício? Fica à vontade. Qual foi o orçamento da educação previsto e o executado em Campos nos anos 17, 18 e 19? Qual o número de alunos matriculados nesses anos? Isso foi só para a Secretaria de Educação. Eu fiz ofício também na Secretaria de Meio Ambiente, em outros setores. Não responderam. Eles não respondem. Mas quando você chega lá, tá cheio de gente, Germano. São muitos funcionários. Eu fico apavorado com a quantidade de gente. No dia que eu cheguei na Secretaria de Meio Ambiente, é muita gente lá. Bom, acredito estar trabalhando, mas não tem condições de dar uma resposta. Impressionante, eu fiquei impressionado. De quanto foi a verba destinada à inclusão de portadores de necessidades especiais na rede pública municipal de educação em 2018? E quanto está previsto com base na lei orçamentária em 2019? Isso é importantíssimo saber. Para mim, que eu sou militante da causa, conforme eu disse, eu tenho um filho autista e durante quase uma década eu trato ele no sistema público de saúde. Eu preciso saber disso, mas não é só eu, não. A sua necessidade é a necessidade de muitas pessoas. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Lúcia Charles, que é uma pessoa também que milita na causa, que tem 3 filhos autistas. Você imagina o sofrimento? 3. A luta, né? A luta, né, que ela tem. A luta, e você acha que a luta com os filhos e o sofrimento por não ser atendida. Exatamente. Tem filho dela que está deixando de ser atendido porque não conseguiu transporte público para levar ele até no CAPS, muitas vezes, ou até mesmo na Secretaria de Saúde, ou num posto de saúde, para ser tratado. Tem filho dela sem tratamento. Mãe solteira. Então, olha só a dificuldade que essa mãe está passando. E aí, nós não temos a sensibilidade dos governantes em querer ajudar. É muito difícil, Germano. Eu estou falando aqui de uma pessoa, mas que ela representa uma multidão em Campos. Mais um ofício à Secretaria de Educação.
Repito, foi protocolado no dia 15 de abril e até hoje não temos qualquer retorno sobre essas informações. Quantas escolas e creches em funcionamento existem e são administradas pelo Poder Público Municipal de Campos dos Goytacazes? Quantas são inclusivas? Quantas são quilombolas ou indígenas? Onde estão localizadas? Porque tem pessoas que eu conheço, Germano, que chegam para mim e falam assim: Tiago, eu não estou conseguindo colocar meu filho na creche. Eu preciso trabalhar. O que eu falo para essas pessoas? Onde estão localizadas? E por que essa pessoa não tem vaga? Ninguém responde. Ninguém responde. Um direito básico de todo cidadão, poder trabalhar. As pessoas estão sendo cerceadas do seu direito de trabalhar, porque o Poder Público Municipal não faz o que tem que fazer. E aí você pode se revoltar, cruzar os braços, xingar todo mundo, achar que todo mundo é ruim e não se envolver na política. Contrário, gente. Vamos nos envolver na política. Assume aí uma posição. Não, eu vou entrar na política porque eu não aguento mais esses caras. Essa é a melhor posição que você pode tomar. Eu falo para você, cidadão, hoje, que tem aquele perfil que a gente colocou aqui. Você é uma pessoa de caráter, que tem princípios e valores. Você é uma pessoa competente, uma pessoa instruída. Você é uma pessoa que tem vontade de fazer mudança real, que vai entrar lá para trabalhar, que vai entrar lá para lutar, que vai entrar lá para se esforçar para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor nessa cidade. Envolva na política. Não se afaste da política. Se aproxime cada vez mais, toda vez que um político não preste o serviço que deveria prestar. É hora de a gente se aproximar. O Márcio Machado está dizendo que tem que mudar tudo e todos. E para substituir, tem que ter pessoas, né? Com esse, no mínimo, né? Com esse perfil, né? O Márcio Machado? Márcio Machado. Márcio Machado, eu faço o convite, meu amigo. Coloque o seu nome à disposição no próximo pleito. Seja você protagonista da mudança. Vamos. Pode me procurar se quiser. A gente vai estar viabilizando isso. Eu te apoio. Vamos lá. Vamos nos colocar à disposição, gente. Não adianta colocar a responsabilidade no outro. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Ah, Tiago, mas eu tenho tantos filhos, eu trabalho, não tenho tempo. Meu amigo, mesmo que você não tenha tempo, então apoie uma pessoa que você conheça que possa fazer a diferença. Mas não é generalizando, dizendo que todas as pessoas que se envolvem na política, todas as pessoas que se colocam à disposição para o pleito são ruins. Não, tem muitas pessoas honestas que nunca tiveram oportunidade, Germano. Sim. Muitas pessoas. Sem sombra de dúvida. Germano, eu queria falar sobre esse ofício aqui. Fala sobre esse ofício, Tiago. Extremamente... E são secretarias diferentes, né? Não, aqui são 7 ofícios só para a Secretaria de Educação. Só? Só para a Secretaria de Educação. 7 ofícios? Para a Secretaria de Educação. Eu posso insistente mesmo na... Não, mas não tive resposta, Germano. Na mesma secretaria. Eu não tive resposta. O JC tá dizendo, Tiago, difícil. Muito difícil. Eu tenho certeza que o JC tem algo para contribuir, para colaborar, né, com essa participação de hoje. Não sei se o Tiago tem contra, ou o JC contra, ou a favor, ou contrapor até mesmo o que o Tiago está colocando aqui. De repente o JC... ele tem tido respostas, porque, olha, agora mesmo a produção veio informar, eu acredito que até você ouviu, que diante de algumas solicitações que nós temos feito à Secretaria de Comunicação, eles estão respondendo. De ontem para hoje, responderam uma solicitação, a qual será ali feito complementos à resposta deles. E eu não sei se JC também está sendo respondido, se tem solicitações que ele faz, ou que você, cidadão, porque esse direito não é das autoridades, dos poderosos. Não, esse direito é de
todo cidadão, de todo ser humano. É isso que o Tiago fez aqui, está expondo, tornando a público, e que está... De repente agora eles vão responder, né? Não, eu acredito que eles não, que não chegou, Tiago. Não chegou, mas protocolei lá na secretaria. Protocolar e foi pra gaveta. Meu amigo. Mas ainda faltam dois que eu queria fazer um comentário. Você vai fazer? Não, eu sempre, não é ironia. Às vezes as pessoas acham que é ironia minha, mas não é. Às vezes, diante, né, do caos que está acontecendo, é isso alguém, porque, Tiago, tem aquelas pessoas também, eu não estou fazendo aqui defesa e nem me colocando como advogado do diabo. Mas, infelizmente, tem um grupo de pessoas dentro do governo que querem brindar o prefeito, que querem brindar determinados secretários, principalmente o Abdo Neme, que hoje assumiu a responsabilidade da saúde e até agora a gente não entendeu para que ele veio. Não entendeu? Com todo respeito, doutor Abdo, só pode me cobrar quando estiver comigo, que o que todo dia a gente tem aqui na rádio são documentos, reclamações e muitas delas denúncias, Thiago. Denúncias que estão sendo apuradas por nossa equipe jurídica e o nosso setor responsável. E que a gente tem enviado para eles, dando a oportunidade em muitas dessas causas, eles tomarem conhecimento e resolver. Então a gente também, através desse espaço aberto, estamos dando conhecimento a eles da sua causa, né? Que não foi respondido desde o mês 4. Ou seja, 15 de abril. 5 meses atrás, né? 15 de abril. Então, se você quiser ligar para cá, é o 3704 1313. Não é PT não, tá, pessoal? Mas é 1313. 3704 1313. Ou você pode usar o nosso canal do Skype por chamada de vídeo. Quer fazer uma chamada de vídeo direto na nossa live, na nossa TV? Rádio Aurora Oficial. Operador, tá reclamando que a linha não tá dando sinal. Vê aí, operador. Testa aí, por favor. Agora, atenção aí, o poder público, atenção, Brandi Arenari, né, secretário da Educação, se não mudou, né, de ontem para hoje, é o secretário Brandi Arenari. E atenção aí também os nossos colegas jornalistas da comunicação, da Secretaria de Comunicação. Vamos atentar aí agora para esse detalhe que o Tiago vai colocar aqui agora. Eu quero saber, Tiago, o que tem nesses dois últimos ofícios aí? Não, na verdade são 3 ofícios. São né? 3? Eu falei 4 aqui já, mas tem mais 3 aqui. Pode falar que eu vou tomar um café aqui, Tiago. Isso, fica à vontade aí, meu amigo. Você, ouvinte, que tá aí aguardando, talvez você não saiba, mas Campos tem um dos piores resultados no IDEB. O IDEB... dos piores resultados do IDEB em 2017. Eu fiz uma pergunta, eu já respondo. Quais as providências tomadas pela Secretaria de Educação deste município a partir do resultado do IDEB de 2017, no sentido de melhorar o resultado do mesmo? Gostaria que informassem a ação em detalhes, a data e o local de sua implementação e o efeito que esperam atingir com essa medida. Na época que eu fiz esse ofício, eu tinha um pouco mais detalhado essas informações. Tiago, para quem não sabe, o que é IDEB? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, é um órgão, é uma avaliação que o governo faz da educação. E esse índice, Campos, dos 92 municípios do estado, no ensino fundamental, Campos configurou nas últimas colocações. No fundamental, no primeiro segmento, se eu não me engano agora, a memória... Campos, Thiago? É Campos mesmo? Campos dos Goitacazes. Dos 92 municípios do estado, no primeiro segmento do ensino fundamental, ela ficou em 89º, se eu não me engano. E esse prêmio, isso é um absurdo. E esse prêmio, esse certificado de o melhor município na educação? Aonde isso, gente? Que a prefeitura ganhou, gente? Não, deve ser outra prefeitura, deve ser Campos do Jordão, né não? Não, deve ser Campos do Jordão. Eu fiquei na dúvida você pega aí, entra aí no IDEB, inclusive
Nós estamos esperando a próxima avaliação do IDEB para ver em que resultado vai estar, porque em 2017 já era governo Rafael. Eu posso estar colocando errado. E aí eu colocando aqui, eu quero saber qual foi a providência de ver Campos configurar entre as últimas cidades, das 92 cidades do estado. Eu não estou falando do Brasil, não, gente. Eu estou falando do estado. Campos ficou atrás, com todo respeito, há muitos municípios aí que não tem estrutura nenhuma. Nenhuma. E eu quero saber qual foi a providência que o governo tomou. Eu fiz esse questionamento. Qual foi a providência que ele tomou? E eu não tive resposta. Mês 4 também. Mês 4. 15 de abril de 2019. Estamos chegando, hein, gente? O 6º ofício, eu pedi. Existem cardápios diferenciados na alimentação dos alunos com restrição alimentar? Tem muitas pessoas que sofrem de restrição alimentar. Que não toleram, o seu organismo não tolera determinadas substâncias, então não pode ser qualquer alimentação, né? Então precisa ter uma alimentação especial. Muitas crianças hoje em dia sofrem dessa intolerância alimentar. E eu perguntei, existe cardápio diferenciado para essas crianças? Não foi respondido. Quantos alunos gozam desse direito? Quais as escolas que estão sendo fornecidos atualmente esse tipo de alimentação? Será que tem alguma escola? Será que são todas? Será que são só algumas? Como é que está sendo feito isso? As crianças estão sendo direcionadas, as crianças que são intolerantes a determinados alimentos estão sendo direcionadas para essas escolas? Eu não sei, Germano. Mas eles também não respondem. Porque quem sou eu? O engraçado, agora eu lembrei. O engraçado é que quando eu fui protocolar o ofício, eu cheguei lá, né? Para protocolar o ofício na Secretaria de Educação, a pessoa que me atendeu, me recordo o nome dela, mas eu não vou dizer aqui para não expô-la. E ela falou assim, mas você quer fazer o que com isso aqui? Eu não quero protocolar esses ofícios. Mas você é da prefeitura? Não, eu sou um cidadão. Você é o quê? Eu sou um cidadão. Mas cidadão, você quer protocolar ofício? Não, a gente nunca recebeu isso. Isso é um problema grave, gente. Nós, enquanto cidadãos, precisamos nos envolver na política. Precisamos questionar os nossos governantes. Não é deixar essas pessoas soltas, não, para fazer o que querem, não. O dinheiro é nosso. O dinheiro que essas pessoas estão gerindo, esse dinheiro é nosso, não são deles. Então, meu amigo... Tu teve que desmistificar o que é cidadão. Ela teve que perguntar mais 2 outras pessoas para saber se eu poderia... E mesmo eu dizendo, gente, isso aqui é lei de acesso à informação. É uma lei federal, vocês são obrigados a receber esse documento. Mas a gente nunca recebeu esse documento. Então... Passe a receber, né? Passe a receber a partir de agora. Isso é grave. Gravíssimo, isso é sério. gravíssimo. Isso é muito sério. Gravíssimo. E ela acabou recebendo, depois de ter trocado ideia com outras 2 profissionais lá mais experientes, embora também nunca tinham visto que um cidadão chega lá para fazer alguns questionamentos, né, Thiago, por meio de ofício. Diante dessa conclusão aí, Thiago, tudo me leva a crer que seu ofício não chegou. Não, eu vou te dizer que sabe por que chegou, Germano? Chegou, Thiago? Chegou, eu tenho certeza que chegou, sabe por quê? Eu tenho minhas dúvidas. Não, primeiro que eu protocolei. Sim. Tá? Sim. Tá aqui, ó, o carimbo da Secretaria de Educação. Não deveria restar dúvida, né? Eu falei 6 ofícios aqui. E falta um? Falta um. E eu sei por que chegou, sabe por quê? Por quê, Thiago? Porque esse eles responderam, Germano. Responderam um? Responderam. Os outros desviou, Thiago. Os outros desviaram. Mas foram todos juntos, Germano. Foi junto? Foi junto. Mas, Thiago, Por que aconteceu? Será que foi seletivo? Será que eles escolheram um para poder responder? Será que favoreciam será que mais? Não foi no meio dos montes não, de ofício? Não, Germano. Foi não, Thiago? Foi não. Eu só tô fazendo a pergunta, tá? Não tô por isso que eu querendo entender aqui. Por isso que eu tô dizendo para você que eles receberam. Porque responderam eles responderam. Ih, lasqueira. Eu perguntei, embora a resposta não esteja contento. Ah, entendi. Eu teria que perguntar novamente para que eles me respondessem o que de fato eu perguntei. Não foi isso que eu perguntei. Então, mas eles responderam. Gente, o que você perguntou e o que foi respondido. Então, eu perguntei
quantos mediadores e cuidadores existem na rede pública municipal de educação? E eles me responderam: temos 63 mediadores pedagógicos e 123 agentes de apoio à educação especial, /acompanhante, atuando nas unidades de ensino da rede municipal de educação. Ok, eles só precisavam me dizer o que esses agentes de apoio à educação especial, /acompanhante, fazem. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se é só para ficar do lado da criança? Será que é só para acompanhar a criança? Eu não sei. Porque, na verdade, eles têm que ter mediadores. Mediadores vai muito além do que ficar ao lado daquela criança ali, no caso de ela ter algum problema de saúde ou coisa do tipo. E esses cuidadores precisam ter capacitação específica? Sem dúvida, sem dúvida. Não pode ser qualquer pessoa, né? E perguntei também nesse ofício que eles responderam: em quais unidades estão lotados? Aí começa a complicar, né? Complicou? Estamos enviando em anexo 2 listagens contendo a relação das escolas atendidas com mediadores e escolas com agente de apoio à educação especial. Germano, a lista está Lá aqui. vem coisa. A lista está aqui. Aí eles vão colocar aqui as unidades escolares que têm mediadores. Só que a gente não sabe, né? Se é mediador ou se é agente... como que eles colocam aqui? Agente especial, né? /acompanhante. Aí eles colocam assim: Alaí Bernardes, 1. Albertina, 1. E por aí vai. O máximo que chegou aqui foi a 2, se eu não me engano. Em algumas escolas, poucas escolas, 2 mediadores. Aí eu pergunto a vocês, você tem noção de quantas pessoas necessitadas de um atendimento especial por escola tem? Não. Eu me lembro que há um bom tempo atrás eu cheguei a fazer essa consulta só na escola. A diretora uma escola próxima à minha casa, em que eu fui fazer essa consulta, a diretora me informou que tinham 7. Como é que 1 vai dar conta? E os outros 6 ficam como? Mas essa quantidade é prevista? Existe alguma quantidade específica? Tem que ter. Não, prevista por lei? Não tem isso. Não tem isso, que tem que ter 1, tem que ter 2. Tem que ter a quantidade necessária para atender a população. E como identificar essa necessidade, Tiago? Bom, para poder a gente cobrar. Isso é uma questão de gestão. Não, mas eu digo fora da gestão, porque na gestão tá aí, né, a maneira em que está, né? Uma pessoa, você disse no máximo não 2 atende. E não atende. Por isso eu perguntei quantas pessoas com necessidades especiais hoje estão na rede pública municipal. Eles não responderam. Sabe por que eles não responderam? É a impressão que eu tenho. É para justamente não confrontar com o número de agentes especiais ou mediadores que eles têm. Que é notório para quem está no meio, para quem tem o dia a dia convivendo com pessoas que precisam desse serviço público, é notório que é insuficiente. Que aí o entendimento seria mais fácil, né? Germano, não tem professor, vai ter mediador. Quantas escolas hoje estão carentes de professor? Vai ter mediador como? Aí a gente volta lá atrás, no início da nossa conversa. Cadê o legislativo? Cadê o legislativo? Isso aqui não era para eu estar fazendo não, Germano, enquanto cidadão não. Embora eu tenha um direito. E qualquer um de vocês, meus amigos, tem um direito. Não era para eu estar fazendo isso não. Nós elegemos pessoas para poderem fazer isso. São os vereadores. E eles fazem. Fica a pergunta no ar aí, você que votou nesse vereador que está eleito hoje. O que ele tem feito? O que ele tem questionado? Você está satisfeito? Você que elegeu esses vereadores que estão lá, você está satisfeito? Fica essa pergunta no ar, irmão. Sim, e Tiago, você colocando essa situação aí, eu sempre tenho falado e alertado o poder público. Na omissão de informação, o entendimento vai ser sempre pior do que o que eles, né, pensam que seria se desse a informação. Sim. Para eles é sempre pior, porque eles não têm que depois questionar num veículo de comunicação
é o entendimento que é feito pela falta de informação. Pois é. E nesse caso aí, você tem a informação parcial. De um dos 7 ofícios que eu encaminhei. De um dos 7. Além de ser Isso para a Secretaria de Educação, tá? De Educação. Aí quer dizer, a informação, no seu ponto de vista, é parcial, né? Sim. E que confunde. Além de confundir, né? Além de confundir, de criar conflitos, acaba entrando num entendimento superficial. E, infelizmente, é o mínimo, né, que pode acontecer. É um entendimento, muitas das vezes, até equivocado, mas que não tem outra saída. O entendimento pode ser equivocado, sim. Porque se você tem informação de quantos acompanhantes, né, ou mediadores aí tem em cada escola, o máximo que você encontrou numa determinada escola são 2. Sim. Máximo Pelo 2. menos no relatório que eles encaminharam. E você diz que existe até Mas não são todas as escolas, não, Germano. Não são todas, não, Germano. É uma parte só. Uhum. São algumas Mas escolas. Mas também não são todas as escolas que têm a necessidade, Germano, né? eu não sei, porque eles não me responderam isso. Eu não sei. Eu acredito uma que outra dúvida pelo menos 2, 3 em todas as escolas devem ter, Germano. Será? Germano, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu venho acompanhando bem de perto a questão do autismo, né? Por conta do meu filho, já expus essa situação. Então, eu venho acompanhando isso. Hoje, tem informações hoje, tem estatísticas hoje sendo divulgadas que 1 a cada 5 crianças é autista. 1 em cada 5? Pois é. Tem estatísticas apontando para isso. Outras estatísticas vão dizer outros números. Mas eu estou dizendo que, no pior das hipóteses, tem estatística mostrando que tem crescido. Aí você pode avaliar das duas formas. Ou porque tem crescido o número de autistas, ou porque tem se apurado mais na hora de fazer o diagnóstico. Entendeu? A leitura ainda está um pouco... você pode levar para os dois lados. Hoje tem muito mais profissionais diagnosticando, né, profissionais capacitados para diagnosticar. E, por outro lado, tem aumentado também o número. A gente acredita até que... Porque o autismo... Qual é a origem do autismo? 50% genético, 50% pode ser por questões, fatores externos. E aí vai desde traumas na gestação, pode ser influência da poluição, alimentação, uma série de coisas que ainda não está muito bem definido a origem, entendeu? Então, como essas questões estão sendo cada vez mais, esses índices têm cada vez piorado mais, índice de poluição, a nossa alimentação está cada vez pior, estou falando de uma forma geral, tá, Germano? Uhum. A nossa alimentação está cada vez pior, as pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Tomamos remédios, temos tomado remédio com mais frequência, medicação convencional com mais frequência. Isso tudo, de alguma forma, impacta na nossa vida e principalmente na gestação das crianças. Há linhas de pesquisas apontando que esse ritmo de vida que nós estamos sendo submetido tem provocado o aumento do autismo. Por outro lado, outras correntes vão dizer que tem sido apurado também com melhor clareza. Tem sido feito o diagnóstico com maior clareza do autismo e por isso também tem aumentado o número de diagnosticados. Seja por um, seja pelo outro. O fato é que hoje se apresentam muito mais pessoas. Então não posso dizer, eu não acredito que tenha uma única escola que não tenha tido um pedido de um mediador, de uma educação, de um servidor, conforme eles colocam aqui, de um agente especial. Entendeu? Você sabe a quantidade de aluno
especial para cada cuidadora? Depende da gravidade da patologia ou da característica. Autismo não é patologia, não é uma doença, é uma característica, né? Mas tem pessoas que são deficientes ou que estão enfermas e que precisam ir para a escola, podem ir para a escola e essa pessoa poderia estar acompanhando. Então vai depender da gravidade, do grau que essa pessoa, dessa característica ou dessa patologia aí. Agora, será, Tiago, que existe por parte do nosso legislativo uma fiscalização ou uma atenção, porque uma atenção para tudo que você está colocando aqui? Por quê? Porque o que você está trazendo hoje pra gente é grave. Muito grave, Germano. Mas agora eu te pergunto. Grave. Eu não quero aqui fomentar e nem quero aqui colocar lenha na fogueira, não. Mas, poxa, é uma situação que passa desapercebido. Não passa não, Germano. Mas tem passado porque a educação em si já não tá legal. Aqui a gente tem reclamação, ainda bem que eles estão respondendo, né? Sempre respondem as nossas reclamações nossas, que eu digo, da população. Que a alimentação das escolas não tão legal. Não está legal. Que a educação não está legal, né? Que as escolas estão precárias. Não sei se já resolveram. Se já resolveram, por favor, me respondam aí, porque eu não tenho nenhuma informação. Ou seja, como é que não vai passar desapercebida essa situação? Germano. Sem contar, Tiago, perdão. Aqui nós estamos falando de educação. Sem contar... Não vou nem para outras secretarias. Exatamente. Não vou nem para outras secretarias, porque senão eu teria que fazer um programa atrás do outro aqui e não daria conta. Exatamente. Sem contar os outros setores que também passam por situações semelhantes. Aí eu pergunto, novamente, reafirmo. Legislativo, você procurou alguém ou você sabe de algum vereador que tenha se atentado para isso? Mano, eu vou falar uma situação aqui que é muito rotineira. Eu participo dos eventos relacionados ao autismo, né? Então, todo evento relacionado ao autismo eu procuro estar com meu filho, defendendo a causa, militando na causa, né? E todo evento que tem relacionado ao autismo, pelo menos 5 vereadores estão sempre lá. Quando é evento festivo ou de divulgação, alguma coisa do tipo assim, estão sempre lá. Aí eu pergunto a vocês, o que esses vereadores têm feito em benefício da sociedade, em benefício da população, principalmente essa população mais necessitada? O que tem sido feito? Esse público-alvo, né? O que eles têm feito? A não ser no momento lá, dar a tapinha nas costas. Inclusive, quero mandar um abraço para muitas mães que eu conheço. E aí, em especial, eu vou mandar um abraço para Marcela, presidente da AMA, né? Associação Amigos dos Autistas. Ela é uma militante da causa, uma pessoa muito dedicada, né? E sempre ali levando os nossos questionamentos, as nossas as necessidades de muitos pais e mães ali que padecem, né? Dessa dificuldade de muitas vezes não conseguir um serviço público de qualidade, um tratamento de qualidade para os seus filhos. Mas tem sempre muitos vereadores lá dando tapinha nas costas, principalmente da Marcela, que é a presidente, né? Mas eu fico me perguntando o que esses caras estão fazendo. Inclusive, né, aproveitando até, não sei se ele ainda está presente nos assistindo, o vereador Jorginho, ele tem um irmão também. Pois é, cara. Autista, pois né? É autista que fala dele também? Bom, eu não sei. Não sabe, né? Eu não sei qual é a diferença característica que ele tem. Eu não sei, embora tenha visto algumas vezes, mas eu não sou médico e nunca tive acesso ao laudo, etc e tal.
Não sei qual é a característica que ele tem. Segundo a Mas gente... tem um irmão que tem uma característica, não sei se é autista ou não, e que poderia fazer muito mais do que faz. Sempre vejo o Jorginho, repito, colega, trabalhamos junto, mas eu sempre vejo ele nos eventos. Mas o que tem sido feito, meu amigo Jorginho? Eu queria que você pudesse entrar e até poder trocar uma ideia com a gente. O que você tem feito em relação a essas pessoas, que é uma população enorme, é uma parte da população enorme e muito necessitada, porque o governo municipal não faz. E aí algumas pessoas vêm dizer, não, porque está no governo, e aí não pode falar. Não pode fazer. É complicado. Você não... Quer dizer que fazer parte do governo não pode fazer nada? Germano, a pessoa foi eleita para o povo. O vereador, quando ele é eleito para defender o povo. Assim como o prefeito, quando é eleito, ele é eleito para o povo. O poder emana do povo e é para o povo. Eu acho que o povo não tem essa informação, não, Tiago. Essa informação não tem chegado, não. A produção tá falando aqui que o irmão do Jorginho é síndrome de Down. É isso mesmo que fala? Síndrome de Down. É. E outra questão aqui, Tiago, você falou sobre a restrição alimentar, né, em muitos casos. E a gente tem também tido reclamações com relação à alimentação de pessoas que não têm diretamente nenhum problema. Ela tá apta a comer, né, qualquer alimento oferecido a ela. E a gente tem tido reclamação que as escolas, a alimentação não tem sido boa, ou existe problemas na alimentação pública. E a secretaria respondeu que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, né, o SMES, não sei como é que lê isso daqui, mas informou que a merenda do CEMEI, principalmente aqui do Parque Aurora, assim como das demais unidades escolares da rede municipal, é elaborada por nutricionistas e fornecida por empresas especializadas. Ainda segundo a secretaria, o cardápio é composto por refeições completas e por pequenos lanches. No caso do CEMEI, são 4 refeições diárias, com produtos de qualidade dentro dos padrões exigidos e fiscalizados pela equipe do Departamento de Nutrição. E acrescentou aqui também a questão do uniforme. Eu não sei se você também se tem algo a falar, né? Informou que o uniforme da rede municipal começa a ser distribuído em breve, né? Em breve. Pode ser quando acabar o governo. O órgão reforça Vai ser legal. Que foram fornecidos livros, mas alguns títulos ainda serão distribuídos pelo Ministério da Educação, o MEC. Ou seja, isso aqui foi do dia 20 de agosto. Pois é. Em breve aí... Em né? breve. Talvez ano que vem, final do ano que vem, eles devem começar a entregar os uniformes e os livros. Então, mas será que esses especialistas, nutricionistas, também se atentam para esse caso, né, daqueles que precisam de uma alimentação diferenciada? Meu amigo, você que está aí nos ouvindo, toda vez que eu ouço alguém dizer, ou alguém do governo dizer sobre o CEMEI, o que é o CEMEI? O CEMEI é uma escola que eles reformaram, uma escola que já existia desde a época do Brizola, né? Inclusive a estrutura toda do Brizolão. Eles pegaram uma escola, pintaram uma escola, né? Melhoraram ali algum equipamento ou outro, deram uma condição melhor. Aí eu pergunto, será que uma escola das mais de 100 que existe no município, aí eles pegam uma escola, dão uma pequena reforma na escola e colocam lá um nutricionista para dar uma alimentação, considerando que tudo isso aí seja verdade, tá, Germano? Não tô dizendo que isso é mentira, não. Pega uma escola, reforma,
coloca lá um nutricionista para fazer uma alimentação. E as outras escolas, meu Deus, você não está no Parque Aurora. Você está no IPS, você está na Pecuária, em Nova Brasília, você está no Jockey, você está na Penha, você está em Travessão, Morro do Coco. E você que está nesses bairros todos do município, que só não está no Parque Aurora, você está sendo atendido? Responda para mim se você está sendo atendido. Não está. Não está, Germano. Eles pegam uma escola, dão uma pequena reforma e acham que fez muito pela educação. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. É a mesma coisa ele pegar um posto de saúde e dar uma reforma no posto de saúde, colocar lá médico em nenhum posto de saúde. Resolveu. E dizer que resolveu a saúde do município. Isso é um absurdo, isso é uma falta de cara. Meu Deus do céu. Eu tenho que me dar uma conta. Vou tomar um café, Germano? Toma um café. Vou tomar um café, água. porque senão a gente acaba até falando uma besteira aqui, gente. Porque os caras tiram a gente do sério. Aí você vai me lembrar, Thiago, e a paciência? A paciência vai pro vinagre, vai pro limite. Entendeu? E a tal paciência? A paciência vira indignação. Vira indignação e tem que virar atitude. E qual é a atitude? É denunciar. É fazer isso que eu fiz aqui, ó. É fazer isso que eu fiz aqui, ó. Ir lá questionar o secretário. E quando tiver a oportunidade de estar numa rádio independente como a Rádio Aurora, denunciar. Colocar essas pessoas em xeque. Por que ninguém ligou para cá, Germano, da prefeitura, questionando os ofícios? Não, Tiago, isso aí não existe. Germano, esses ofícios que o Tiago está apresentando aí não são verdadeiros. Não, sim. Por que não liga para cá, Germano? Eu vou querer a resposta deles. Germano, depois você podia botar o telefone para eles ligarem, de repente eles estão com dificuldade de acessar. Será? Qual é o número daqui? Pede pra eles ligarem. 3704-1313. Isso. 3704-1313. Ô, seu secretário, liga para cá, ó. Me responde aqui. Por que não liga? Essa paciência que já está esgotada, meus irmãos, que está no limite, tem que virar indignação. Mas não é uma indignação que te afasta, não. É uma indignação que te aproxima para a política. E você precisa fazer dessa indignação, transformá-la em atitude. E atitude se faz com questionamentos, se faz com denúncias, se faz com apontamentos, com soluções. Eu convido a você, meu irmão, não se afaste da política. Você que é uma pessoa de bem, uma pessoa competente e uma pessoa que tem vontade de melhorar a qualidade dos serviços públicos. Venha para a política, não se afaste dela. É nesse momento que a gente mais precisa que você tome alguma atitude. Perfeito. Quem está conosco também é o Luizinho Barroso. Bom dia, Luizinho. James Crespo aí assistindo a gente, acompanhando a nossa programação. E é o que o Francisco disse, né? Pode ter paciência com uma situação, numa situação como essa. E olha que você está trazendo aqui, Thiago, situações que são graves com relação à educação. Sim. Né? Podemos fazer um outro programa, se Deus quiser, em breve, com a Secretaria de Saúde. Eu vou trazer os ofícios, a gente vai bater uma bolinha aqui. Não, exatamente. É uma boa secretarias, ideia. E por aí vai. Até que é uma boa ideia. Um abraço para a Secretaria do Meio Ambiente, que até hoje estou esperando aqui retorno do ofício que eu encaminhei. Teve também o Meio Ambiente? Sim, Meio Ambiente, não responde. Olha, rapaz, o que tinha de gente trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, pelo menos estava lá, nas mesas lá, né? O Leonardo Barreto é parceiro, hein? Pois Leonardo Barreto é parceiro. Eu não sei. Parceiro. Leonardo... Pede aí pro pessoal responder o ofício que eu encaminhei aí, por favor. Não, porque quando a gente precisa, o Leonardo ele responde. Pois é. Responde e ele... Tiago, eu não quero... Longe de mim ser advogado de ninguém, tá? Até porque eu não me informei ainda, tô estudando. Agora, Leonardo, ele tem, no meu ponto de vista, feito um bom trabalho diante da pasta e com as dificuldades da pasta. Estou falando de dificuldade de não ter dinheiro. Isso aí já cansaram de colocar aqui que dinheiro tem. Mas se você for entender o que tem para cada setor desse, cada secretaria dessa administrar os problemas, o dinheiro vai reduzido, pelo menos foi o que foi colocado. Então, resumindo, diante do exposto,
Leonardo tem mostrado um excelente trabalho. Agora, não pode deixar de responder a ponta. Não pode deixar de responder, né, os nossos cidadãos. Bom, essa é uma experiência particular sua, Germano. Sim, é uma visão pessoal. Por isso que eu vou querer resposta também. Eu não posso estar satisfeito à medida em que você tem demandas e você coloca essas demandas e não estou falando nem... Isso não se trata de recurso financeiro não, Germano. Sim. Eu fui lá questionar, eu fui perguntar por que determinada situação não está acontecendo. Não tinha que pagar nada. Nada! Já estava tudo pago, tudo pago. E você chega lá, Germano, não sei se você já teve a oportunidade de ir na secretaria, que fica ali hoje na antiga rede ferroviária, num daqueles prédios da rede ferroviária. Ainda não. Se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai se assustar com a quantidade de gente que tem lá. Uhum. Agora, mas não tem condição de responder a um ofício. Não pode. Pô, não pode, cara, não pode. Então eu não posso dizer pra você que ele tá fazendo um excelente trabalho. Talvez seja uma experiência pessoal sua. Uhum. Pode ser. A minha foi péssima. Eu não posso admitir uma secretaria com tantos funcionários e ser incapaz de prestar uma informação. Correto. Eu não posso admitir isso. Eu não vou nem falar do serviço externo, porque eu não vejo trabalho também fora da secretaria. E lá, então, menos ainda. E aí, só para pegar o gancho, depois a gente pode fazer um outro programa, eu vou trazer aqui o ofício, tranquilo. Sim, olha, só para pegar um gancho também, diante do que você está colocando, eu não posso... Eu não trouxe esse ofício hoje não, sim, tá? Sim. Porque eu vim falar da Secretaria de Educação. Correto. Então, no que tange a Secretaria, no que diz respeito à Secretaria de Meio Ambiente, eu não posso desqualificar o Leonardo Barreto pelo que você está colocando. Não, de forma alguma. Entendeu? É a experiência minha. Exatamente. Eu não posso desqualificá-lo e nem tirar o mérito dele de que ele tem mostrado trabalho e que a gente tem visto. Agora, também não justifica, olha só, não justifica o fato dele não ter respondido ou do setor responsável não ter respondido. Agora, Thiago, a gente pode amadurecer isso daí, ver se e confrontar, né, essas aquilo que eu te falei, e trazer eu não torço pra desgraça do outro. Eu não torço. Você não é daquele quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Eu comecei aqui hoje a entrevista falando justamente disso. Eu não torço para que fulano, ciclano faça um mau governo, faça uma má gestão. Eu não torço por isso, pelo contrário, eu fico triste e, claro, chateado, aborrecido, indignado. Eu fico triste. Eu queria que eles fizessem um excelente governo. Queria ter coisas boas para poder anunciar, para poder informar chegar aqui a população. Eu não tenho. Exatamente. Olha, e faz tempo, só para concluir essa parte do Leonardo Barreto, faz tempo a beça que eu não vejo o Leonardo. A gente só se fala, a produção, né, que manda os ofícios para quem é de direito, ou a secretaria faz a intermediação, responde, enfim. Então, ou seja, faz tempo que eu não tenho contato com o Leonardo. Mas o dia que eu tiver qualquer coisa, né, que mostre o contrário, vai ser divulgado, vai ser tornado a público, sem sombra de dúvida. Eu gosto do prefeito Rafael, gosto da pessoa do Rafael. Com o prefeito, tá bravo, gostar, né? Mas eu gosto de Rafael. Mas não me dá o direito, Thiago, de fazer o que é errado ou deixar de fazer o que é certo. De tornar público os anseios da população, as reclamações, denúncias, se tiver denúncias contra o prefeito, o espaço está aberto. Como também respeito aqueles que gostam do garotinho. Qual é o problema? Respeito aqueles que não gostam de nenhum dos dois. Sim. Qual é o problema? Agora, gosto do Rafael até um certo ponto, tá? Até um certo ponto. Porque o dia também que eu tiver uma experiência que me dê o desgosto, Thiago, eu também não vou ter problema ou dificuldade nenhuma de chegar aqui e expor para a população. Como, mesmo diante do caos que está a saúde, eu gosto da pessoa do doutor Ábido. Agora, como secretário, como vereador, meu Deus do céu, não precisa vir mais, doutor Ábido. Não precisa vir mais a vereador, porque olha só, se vocês ganharem, com todo o respeito que eu tenho, se vocês ganharem, depois de
todo esse caos na nossa cidade que vocês têm provocado, ou vocês têm deixado acontecer. Eles vão se candidatar a síndico de prédio, alguma coisa assim? Eu não sei, eu acho que ele não mora em prédio não, pô. Ele não mora em prédio, não? Pelo menos até o que me consta, ele morava... Pensei que era pra síndico de prédio, porque nem pra síndico de prédio, eu acho que os moradores vão votar, bicho. Vota não? Vota nada. Então, se ganhar, Thiago, eu tenho que parar de fazer esse trabalho, porque eu estou... Quem tá errado somos nós. A conclusão que a gente vai chegar é essa. Não. Porque se esses caras ganharem as próximas eleições, quem tá errado somos nós. Vamos fechar isso aqui e vambora. Exatamente. A gente tem que ir embora, porque só tem maluco. Exatamente, porque a gente fica o ano todo, são 3 anos acompanhando o governo e abrindo espaço para a população democraticamente falar aquilo que pensa, aquilo que tem acontecido. Principalmente a gente vê, Thiago, a gente sempre abre espaço para as pessoas dizer para a gente o que está acontecendo na cidade. Não é boatos ou enfeites, né, que tentam fazer da nossa cidade. A Campos da Maravilha, não. É de fato o que está acontecendo na cidade. E chegar no próximo pleito eleitoral e a gente vê um cenário contrário de tudo que foi exposto, vereadores que votaram em aumento de tarifas, que votaram, né, em projetos que não visam nenhum benefício para a população, ou votaram contra projetos que seria beneficente, né, à população, e eles serem reeleitos. Absurdo, né? É incoerente, é no mínimo incoerente. Mas sabe o que acontece também, O que acontece pra gente concluir? Rapaz, concluir é complicado, mas o que eu tenho percebido, e eu acho que é com essa estratégia que esses políticos profissionais... Sabe quem tá assistindo a gente agora, tio? Fala pra mim. Edmar Alves de Azevedo. Você não tá vendo não, mas eu tô vendo ele. Eu não tô vendo aqui não, mas tudo bem. O Sérgio Assede, é porque tem... Um abraço pro Edmar, um abraço pra todo mundo aí. Tem uns que não aparecem não, tem uns que não aparecem Tudo bem. Aliás, não, vários. O que tem acontecido, Germano, e aí é a minha preocupação é muito grande. As pessoas na faixa de vulnerabilidade social, o que eu chamo pessoas na faixa de vulnerabilidade social? São aquelas pessoas que estão passando por um momento tão difícil, que elas muitas vezes, por desespero, porque está vendo o seu filho passar necessidade, uma mãe passar necessidade, acabam se submetendo a determinadas situações para suprir aquela falta momentânea ali. E aí, muitas vezes, muitos candidatos, e aí eu não faço acusação de ninguém, muitos candidatos são eleitos dessa forma. Em cima da miséria humana, em cima da vulnerabilidade social. Aí eu pergunto para você, Germano, o que você acha que tem acontecido com essa faixa de vulnerabilidade social? Tem aumentado ou tem diminuído? Aumentado. Brutalmente. Principalmente com a retirada dos projetos sociais. Tem aumentado muito, Germano. E aí são mais pessoas nessa faixa de vulnerabilidade social, são mais pessoas carentes e pessoas que no momento do desespero vão acabar fazendo o que se espera que ela faça. O quê? Trocar o seu voto por um atendimento pontual, momentâneo. E aí, muitos políticos canalhas, vão se aproveitar no poder. Vão se aproveitar dessa situação e a gente lamenta. E quando a gente fala o seguinte, que a gente não acredita que os vereadores, não vou dizer todos, né? Quando eu falo os vereadores, são aqueles que não estão exercendo de fato, né, o seu mandato, tá? Quando a gente fala que não acredita, é porque eles são administradores, Thiago. Eles foram escolhidos, né? Eu faço a analogia à empresa. Foi um gerente contratado pela empresa, pelo município, né? Eleito pelo povo para estar gerenciando a empresa, que é a máquina pública.
Então, se ele não foi bom, se ele não foi legal, se há um caos, né, na administração dessa empresa, ele tem que ser tirado. Como é que eu reclamo o ano todo daquele gerente e quando chega o momento de eleger um outro, eu coloco ele, eu renovo o contrato dele? Onde está a coerência? É igual às empresas que prestam serviço para o poder público. Mas é o que eu falo com você, Germano. Essas pessoas perdem a liberdade de escolha a partir do momento que elas estão passando necessidade. É o filho dela que está com o estômago vazio. É o filho dela que precisa de um remédio. E como é que faz? Você vai deixar o seu filho passar fome, passar necessidade de um remédio, de alguma coisa desse tipo? Claro que não, as pessoas perdem a liberdade. Então essas pessoas, infelizmente, são escravas de uma situação social, econômico-social. E aí é onde os canalhas se aproveitam. Agora, você mesmo, tá me ouvindo, que tá me vendo pelo Facebook, você que tem liberdade, porque tem um emprego, tem uma condição social e econômica que talvez não seja das mil maravilhas, mas que tem condições de sobreviver, você que troca o seu voto por um benefício pessoal, ou um favor, né? Ou um favor, você vai prestar conta. Mas não é a mim não, Tiago, não. Você vai prestar conta em primeiro lugar a Deus. Você pode ter certeza disso. Como diz o Papa Francisco, só para eu poder terminar aqui a minha colocação, como diz o Papa Francisco, a política é a forma sublime de exercer a caridade. É a maior forma de expressar a caridade é por meio da política. Então, você, por que o Papa Francisco fala assim? Porque você tem a possibilidade de ajudar muitas pessoas. Essas pessoas escravizadas pelo sistema econômico-social. Você tem esse poder, meu irmão. Então, faça jus da responsabilidade que Deus te concedeu. Essa oportunidade que você tem de libertar essas pessoas, votando na pessoa correta. Talvez até se candidatando. É aquilo que a gente falou aqui. Talvez até se candidatando. Transforme a sua paciência em indignação e transforme a sua indignação em atitude. Se aproxime da política. Não se afaste. Esse é o recado que eu queria dar, Germano. E já estamos terminando? Sim, em considerações finais. Já posso fazer aqui meu agradecimento, então? Pode. Então, vou renovar aqui meu agradecimento ao Luiz, que me fez o convite. A você, Germano, pelo espaço da Rede Aurora. E a todos que pacientemente, mas prontos para tomar uma atitude a partir da indignação, nos ouviram. E eu tenho certeza, Germano, vou suscitar aqui, essa nossa conversa vai suscitar a muitos políticos decentes nesse município. Tenho certeza disso. Depois dessa nossa conversa, muitos políticos vão nascer aqui, políticos decentes, políticos que farão bem comum para uma grande parcela dessa sociedade. Eu tenho certeza disso. Ou por que não muito dizer obrigado a você. Toda a sociedade. A toda a sociedade. Bacana, Thiago. Eu tenho também esse pressentimento e gostaria, né, de enfatizar que a gente está aqui de forma democrática, abrindo espaço para expor situações, né, de utilidade pública, de interesse público, até porque é um direito básico garantido, né, pela a Constituição. E você também deve, como o Thiago falou, fazer o mesmo, tá? Sem medo, sem preocupação. Conta com esse espaço, conta com essa rede de comunicação. Temos aí o Jornal Aurora crescendo a cada dia. Temos aí também a rádio através das plataformas de áudio, as plataformas de vídeo. E essa transmissão, essa programação fica disponível nas nossas plataformas digitais. É só procurar Rádio Aurora Oficial que você vai encontrar as nossas programações, o nosso trabalho em um de nossos canais, tá bom?
Olha, a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Obrigado, Tiago. Mais uma vez, mandar um abraço para o Luiz Henrique, que não pôde estar presente por motivo de força maior, mas terça-feira que vem, com certeza, ele estará presente conosco. Amanhã, iremos abrir um espaço para falar do transporte público de Campos, como havíamos prometido. Tá bravo, hein? Até que se conclua esse processo de transição. E qual é o objetivo? Atacar? Qual é o objetivo? Censurar? Não. O objetivo é acompanhar e informar a população, ao mesmo tempo de abrir o espaço para a população. Será que Felipe Quintanilha vai dizer quando o que está acontecendo? Termina a transição? Será que a transição vai terminar no próximo governo? Rapaz, ó, é isso aí, Thiago. Eu vou ficar quieto aqui. Acompanhe amanhã, porque amanhã o bicho vai pegar. Tá bom? A todos, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Porque, olha, já deu tudo certo, hein? Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.